O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com muito medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, celebrando neste domingo, o segundo domingo da Quaresma, a palavra de Deus soa aos nossos corações como que num tom provocativo, fazendo com que nós tomemos consciência da promessa de Deus e tenhamos coragem de romper, de partir, de deixar aquilo que temos em vista daquilo que o Senhor nos promete. A liturgia, ela nos apresenta de um modo bastante significativo a experiência do Êxodo, seja o Êxodo vivido por Abraão, como a primeira leitura da missa descreve. Abraão faz uma experiência bonita de Deus que o desafia a deixar a terra onde ele era infeliz e caminhar rumo à terra onde Deus realizaria a sua promessa. Na imagem, na tradição do povo da Bíblia, 3 sinais eram indicativos da bênção de Deus. Uma terra para se produzir, para com o trabalho tirar o seu sustento, uma descendência numerosa, quantos mais filhos o homem tivesse, mais abençoado ele era, e longos anos de vida sobre a terra. É exatamente o que Deus promete a Abraão. Sai dessa terra e vai para a terra onde eu te mostrei, e eu te darei não só a terra, como longos anos de vida, mas também uma descendência mais numerosa do que os grãos de areia da terra. Abraão confia em Deus e por isso parte, por isso deixa, de alguma forma, aquilo que ele tinha e se lança na aventura da fé. A fé é sempre uma aventura. Aqui são 2 palavras que se contradizem nitidamente: fé e certeza. Certeza indica o controle das coisas, algo que pode ser medido, algo que pode ser quantitativamente determinado. Fé é algo que diz respeito ao incerto, ao duvidoso, ao que não pode ser medido, ao que não pode ser quantificado. Abraão
tem diante da palavra de Deus um ato de fé e vai em busca da terra que Deus lhe indicara. É fato que por nós também existe essa atitude de comodismo. Todos queremos ficar numa zona de conforto, onde nós nos sentimos seguros com aquilo que temos, onde nós nos sentimos seguros com aquilo que já está sob o nosso controle. Contudo, a vida nos desafia cada dia, e a experiência de fé, sobretudo, nos provoca a esse caminho, o caminho de Deus, o caminho com Deus. Não que Abraão não tivesse medo, mas Abraão tinha certeza que quem chamava era Deus, e por isso, porque Deus chamava, Abraão se lança nesta grande aventura. Este êxodo, essa passagem, essa coragem de sair da terra da infelicidade e ir para a terra da promessa, caracteriza a nossa experiência de fé, conforme nós vemos no Evangelho, onde um segundo êxodo nos é apresentado. Dessa vez o de Jesus, que passa pela morte, que passa pelo sofrimento, que passa pela escuridão da morte para alcançar a glória da luz. O texto é muito bonito, porque ele mostra esse cuidado de Deus com o seu filho e com os discípulos, preparando-os para viver, preparando-os para enfrentar o caminho do Calvário. Não sei se vocês já viram ou prestaram atenção em alguns filmes, que eles começam com uma cena mais bonita, todo mundo feliz para sempre. Eles começam num lugar onde é só alegria. De repente, começa a quebradeira, o mocinho é perseguido, o bandido parece que vai ganhar, e o mal parece que vai dominar, mas a gente já viu no começo do filme o final, e já sabe que no final todo mundo vai viver feliz para sempre. A transfiguração é isso. O Pai permite a Jesus perceber que a última palavra é uma palavra de glória, é uma palavra de vida. Por isso ele não precisa temer ou sentir-se fragilizado diante da experiência da cruz, porque a cruz não vai vencer. Deus é o vencedor da cruz. E esse êxodo, o êxodo de Jesus, a sua passagem da morte para a vida, torna-se, portanto, o caminho da nossa experiência de fé, que marca algo que é profundamente importante e necessário na nossa vida. Também deixarmos aquilo que em nós leva à morte, também deixarmos aquilo que em nós leva ao pecado, também deixarmos aquilo que em nós é ocasião de sofrimento, para tomarmos posse da promessa de Deus, a vida plena. Por isso, o terceiro êxodo, por assim dizer, que a liturgia sinaliza nesse domingo, é exatamente o nosso, que tomando parte na mesa com o Senhor, que partilhando o pão e o vinho como irmãos, que escutando a palavra dele, somos também convidados a fazermos essa experiência de transfiguração. É fato que o mundo vive desfigurado pelo pecado. Tantas realidades que tornam-se profundamente corrompidas pela presença do mal. No entanto, é preciso nos lembrar daquilo que São Paulo, na carta aos Filipenses que ouvíamos hoje, nos falava. Somos cidadãos dos céus. Somos cidadãos dos céus. E se nós somos do céu, e se nós estamos nessa vida como peregrinos, e se nós estamos neste mundo de passagem, é preciso cada dia saber orientar o nosso coração, saber orientar os nossos valores, saber construir os nossos critérios a partir do céu,
a partir do caminho do céu, a partir dessa meta que nós devemos nos propor enquanto homens e mulheres de Deus. São Paulo faz essa exortação para que nós sejamos imitadores seus, que associou-se intimamente a Cristo, a ponto de dizer: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. A experiência da Quaresma nos provoca a esse caminho, irmãos e irmãs, onde nós somos convidados a vencer as nossas misérias, como refletimos no domingo passado, a desmascararmos as nossas tentações e reafirmarmos o nosso propósito sincero e verdadeiro de adorarmos a um só Deus e só a Ele nós prestarmos culto. Que cada dia nós nos esforcemos para isso, para nos transfigurarmos, para deixarmos transparecer em nós, nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes, os mesmos sentimentos de Cristo, as mesmas atitudes de Cristo, para que assim a Páscoa seja, de fato, para a vida de cada um de nós, a experiência de uma vida nova. Nesse domingo, que vocês participam desse Kairos, que vocês se esforcem sempre para fazer com que o amor de vocês seja mais do que o amor de um homem e de uma mulher, mas seja de fato o amor de um homem e de uma mulher que buscam a Deus, que reconhecem que vieram de Deus e, portanto, que são no caminho um do outro um sinal da presença de Deus. Se assim vocês fizerem, vocês vão perceber a plenitude desse amor, que ultrapassa uma dimensão de querer bem, que ultrapassa uma dimensão de satisfação, de prazer, mas que se configura na vida de vocês, de fato, com esse propósito de serem juntos, um homem e uma mulher, de mãos dadas no caminho de Deus, um homem e uma mulher, de mãos dadas no caminho do céu. Deus assim nos abençoe e nos ilumine nesse caminho. Amém.